Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta segunda-feira, dia 22 de abril, está começando. E no programa de hoje você vai ver trânsito. 15 pessoas morreram durante o feriadão de Páscoa nas estradas gaúchas. Em apenas 4 meses, mais de 10 mil celulares foram furtados ou roubados no Rio Grande do Sul. E mais, toda a preparação de Grêmio e Inter para a próxima rodada da Libertadores. E ainda você fica sabendo todos os detalhes sobre a previsão do tempo aqui no estado. Fique com a gente, o Rio Grande em Movimento está começando. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Olá, boa tarde. Nas estradas gaúchas foram registradas pelo menos 15 mortes em acidentes de trânsito. E ainda nesta manhã de segunda-feira, os motoristas tiveram de enfrentar engarrafamentos nos acessos aqui na cidade de Porto Alegre. Vamos ver. Manhã de filas no trânsito da cidade. Nestas imagens registradas por um motorista, é possível ver o fluxo intenso em um dos principais gargalos de acesso à região central de Porto Alegre. Feriado de acidentes nas rodovias do Rio Grande do Sul. Das 15 mortes que marcaram o feriadão de Páscoa, 2 foram em estradas estaduais, 12 em rodovias federais e 1 em via municipal. O caso mais alarmante foi na BR-386, em Fontoura Xavier, na região norte do estado. Uma colisão frontal entre 2 veículos, um Corsa com placas de Pato Branco, no Paraná, e um Tempra com placas de Caxias do Sul, resultou na morte de 6 pessoas. 5 delas pertenciam a uma mesma família. Já na manhã de domingo, 2 pessoas morreram em um acidente na BR-386 em Seberi, no norte do estado. O veículo teria aquaplanado na pista molhada e bateu em uma área de vegetação às margens da via. Além das 2 vítimas fatais, que não tiveram os nomes divulgados pela PRF, uma terceira pessoa, uma mulher, que estava no banco de trás, foi encaminhada ao hospital do município. E além dos celulares, outro grande alvo de assaltantes são os automóveis. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado com mais roubos e furtos de veículos no primeiro semestre de 2019. De janeiro a março deste ano, o Rio Grande do Sul registrou 6.534 roubos e furtos de veículos. O estado ficou apenas atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, segundo dados do Sindicato das Seguradoras do estado. Só em março deste ano foram 2.220 ocorrências. Cuidar ao sair de casa e não deixar objetos aparentes em cima do banco do carona são algumas dicas para diminuir as chances de entrar para as estatísticas. E a partir desta segunda-feira, as salas de vacina aqui de Porto Alegre vão atender os grupos prioritários da vacina contra a gripe. Entre os grupos prioritários estão crianças, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, idosos, professores, indígenas, trabalhadores da saúde e pessoas com doenças pré-existentes. Na capital, os atendimentos ocorrem nos dias úteis de segunda a sexta-feira, entre as 8 da manhã às 5 da tarde. É importante lembrar que o horário da vacinação varia de acordo com a unidade básica de saúde. Portanto, informe-se no postinho mais próximo. A meta é imunizar 90% de cada um dos grupos. 134 salas de vacina estão disponíveis para atender a população aqui na capital. Cerca de 615 mil doses da vacina serão destinadas à capital gaúcha até o fim da campanha. Até agora, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 295 mil. A 11ª campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até o dia 31 de maio. A lista com o endereço de todas as unidades de saúde está no site da Prefeitura, www.portoalegre.rs.gov.br. Então, bem importante a informação. Acesse o site do portal oficial da Prefeitura aqui da capital, confira qual posto de saúde é mais próximo à sua casa e também o horário de atendimento dessa 11ª campanha nacional contra
a gripe. Bom, agora a gente muda de assunto e nós vamos conversar aqui hoje com os dois representantes do CIE do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui o Luiz Carlos Emael, que é superintendente executivo do CIE-RS, e também o seu Cláudio Inácio Bins, que é gestor de relações institucionais. E hoje a gente vai justamente falar sobre esse grande trabalho, um papel fundamental aí em vários projetos como o Aprendiz Legal, os programas sociais que o CIE oferece. São mais de 1.800.000 estagiários na história do Rio Grande do Sul aí, preparando todo esse pessoal para o mercado de trabalho. Sejam muito bem-vindos. Falar um pouquinho da importância e do papel mesmo que o CIE representa para fomentar o mercado aqui no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela recepção, a oportunidade da gente mostrar um pouquinho do trabalho que o CIE desenvolve aqui no estado do Rio Grande do Sul. O CIE do Rio Grande do Sul faz parte de um sistema nacional de CIEs com unidades operacionais em todos os estados brasileiros. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos aí cerca de mais de 70 unidades operacionais que no dia de hoje, né, dá a oportunidade a 35.000 jovens que estão realizando estágio em 12.000 empresas conveniadas conosco, juntamente com mais de 10.000 jovens fazendo as atividades de aprendizagem. O CIE iniciou aqui em 28 de abril de 1969 e, ao longo desses 50 anos, esses números aí que você acabou de relatar, que a gente vem desenvolvendo esse trabalho de assistência social. O CIE é uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública e uma entidade de assistência social. Por quê? O que o CIE faz, basicamente, é a inclusão do jovem ao mundo do trabalho. E entidades que promovem a inclusão do jovem ao mercado de trabalho é uma entidade de assistência social, juntamente com uma gama de outros projetos que nós temos desenvolvidos nesta área especificamente de assistência social. Muito bacana, e prova viva disso até sou eu mesma, porque eu sim também fiz estágio pelo CIE. Hoje sou jornalista formada e foi um grande divisor de águas, por exemplo, na minha vida. Eu falo isso aqui ao vivo para vocês, porque justamente é fomentar na cabeça mesmo dos jovens a oportunidade que tem de eles já ingressarem no mercado de trabalho. E até queria que o seu Cláudio falasse um pouquinho da parte operacional dos projetos, o que existe hoje até para as pessoas em casa conhecerem mais esse nome do CIE, né? Que é reconhecido no país inteiro, né? Perfeito. O CIE, como uma organização do terceiro setor, ele promove justamente a aproximação do mundo do trabalho e do mundo da educação. Basicamente através desses dois programas, que é o programa de estágios, concebido lá desde a fundação do CIE há 50 anos, e o programa de aprendizagem, mais recentemente agora, em torno de 10, 11 anos. O objetivo desses programas, além de uma inclusão produtiva desses jovens, tem também como finalidade que o jovem conheça o ambiente profissional, o ambiente do trabalho. Ele vá um pouco além das suas fronteiras, digamos assim, do dia a dia, junto à família, junto à escola, junto à comunidade, e ele possa se inserir junto a uma organização privada ou pública, em que ele vai lá conhecer como se desenvolve a vida profissional. Então, os estudantes de ensino médio e ensino superior, conforme a legislação específica, eles podem ser contemplados, então, com estágios. Já os jovens que estejam estudando no ensino fundamental ou no ensino médio, podem, a partir de 14 anos, se candidatarem a vagas de aprendizagem. A legislação é distinta, mas o objetivo final é muito similar, que é justamente permitir o desenvolvimento de competências desses jovens e que eles possam realmente valorizar determinados aspectos que vão contribuir com a sua formação profissional e, especialmente, enfrentar os desafios do mundo do trabalho, que realmente são muitos. Quero até agradecer vocês e mostrar aqui para o pessoal de casa, ó, que nós recebemos aqui todo o material com as informações aqui da história do CIE. Desde a fundação tem esse papel muito importante para o ingresso, né, do jovem no mercado de trabalho. E qual seria o primeiro passo para esse jovem buscar o CIE? De que forma que ele pode ir até vocês? Como é que funciona? E o despertar mesmo, né? Como que vocês trabalham diante desse grupo de jovens hoje em meio a tantas tecnologias, enfim, como lidar também, né, com essa transição de público também, né? Pois bem, o CIE faz um trabalho imenso, né, junto às nossas unidades que concedem a oportunidade de estágio e de aprendizagem e junto a mais de 2.000 instituições de ensino que nós também desenvolvemos o nosso trabalho
para o encaminhamento do jovem estudante àquelas oportunidades cedidas pelas empresas. Tá? Além do trabalho direto de obtenção de ofertas, né, um grande convite que nós fizemos às empresas, e aqui eu reforço, abram as portas das vossas empresas para a recepção do jovem estagiário ou aprendiz. Então, nós também temos divulgando isso aí junto às escolas, onde os estudantes estão matriculados e frequentando. Tá? E também todas as redes sociais, né, nós temos aí, né, vinculações e tudo. Hoje a informática está presente, né, junto a todo o público, então é fácil, né, do jovem fazer contato através das nossas redes sociais, através do site do CIE. São formas de entrar em contato conosco para se fazer o seu cadastro. Né? Esse estudante tem que procurar o CIE de alguma forma e demonstrar interesse, né, para a sua qualificação, o seu preparo para a sua futura atividade profissional. Assim como todos os outros programas sociais que nós desenvolvemos aqui em Porto Alegre, né? De ajuda, de informações, de laboratórios, projetos cidadaniaetalento.com, desenvolvimento estudantil com workshops, né, das mais diversas áreas que ele pode procurar o CIE, que nós estaremos lá colaborando. Algum complemento, Rubens? Eu acho que nesse sentido da colocação, como diz a nossa revista, né, 2.300.000 jovens e demais usuários se beneficiaram dos programas do CIE ao longo dessas 5 décadas. Mais de 1.800.000 para estágio e aprendizagem e os mais de 500.000 nos demais programas. São esses programas que eles complementam, na verdade, a formação do jovem, e não só o jovem, também o adulto e até o idoso pode se beneficiar desses programas. Por exemplo, nós temos um programa então de inclusão digital, mencionado pelo nosso superintendente, que é o cidadaniaetalento.com, em que os jovens ficam 2 meses conosco, recebendo 10 temas diferentes de cidadania e também capacitação digital. Nós temos o programa de alfabetização de adultos, o programa de convivência de idosos, para aquele pessoal da terceira idade. Temos também um trabalho muito importante de assessoramento. O CIE, como uma entidade de assistência social, ele desenvolve capacitações para os cuidadores, né? Nós cuidamos dos cuidadores, então nós auxiliamos as entidades privadas e as públicas também, através inclusive dos CRAS e dos CREAS nas comunidades, a capacitar aqueles que vão cuidar dos usuários da assistência social. Então o CIE tem uma pleiade de diferentes programas e serviços que visam justamente beneficiar a sociedade e, claro, sem nenhuma cobrança, todos são gratuitos. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença do seu Luiz Carlos, do seu Cláudio Inácio, pela participação aqui no Rio Grande em Movimento. Quero agradecer. Então, é claro, já fica o convite para todos os jovens que estão acompanhando o programa, que queiram participar, que queiram se inteirar desse projeto do CIE, que, como eu já disse para vocês, inclusive lá na minha adolescência também fui estagiária. Bom, mas agora a gente muda de assunto. Há poucos instantes nós falamos sobre a questão dos roubos de carros, mas também o celular é um grande alvo aí nos assaltos, roubos e furtos. E desde o ano passado, a Anatel tem oferecido um procedimento de bloqueio desses aparelhos. E você, que é o consumidor, pode sim fazer essa denúncia diante à Anatel, mas os detalhes é o que a gente vê agora na reportagem. Quem não teve o celular roubado ou furtado, pelo menos conhece alguém que já passou por essa situação. Muitas vezes, esses aparelhos são revendidos ilegalmente no mercado. Para combater esse tipo de comércio, a Anatel passou a bloquear a certificação desses telefones. No Rio Grande do Sul, o bloqueio de celulares irregulares começou em dezembro do ano passado. No primeiro mês, foram mais de 3.000 aparelhos bloqueados. Até o momento, a Anatel já bloqueou mais de 10.500 aparelhos só aqui no Rio Grande do Sul. Isso é muito bom, porque isso dá uma segurança a mais para o consumidor, né? Que querendo ou não, apesar de eu nunca ter sido assaltado, muita gente já foi, né? Eu acho interessante para não mexer nos dados pessoais das pessoas. Em caso de roubo ou furto de aparelho de celulares, a orientação é que o usuário entre em contato com a sua operadora. Bom, e agora a gente está com mais uma entrevista aqui nesse primeiro bloco do Rio Grande em Movimento. Nós vamos falar aí sobre a questão da lei dos caminhoneiros, dos motoristas e todos os assuntos que envolvem esse tema que é, sim, abordado na questão do reajuste e toda a legislação que envolve esses trabalhadores e esse setor. Para isso, eu recebo hoje o Luciano Paixão, que é empresário, e também recebo aqui a Roberta Souza da Rosa, que é assessora jurídica do
TERGs? 7 SERGs. 7 SERGs. Sindicatos das Transportadoras do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Roberta, muito obrigada também pela participação, Luciano também. E eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esse assunto hoje, quando a gente entra no tema da própria legislação dos motoristas, dos caminhoneiros, hoje para os setores e frente a tantos reajustes também de combustível, como lidar com tudo isso? Quais são as principais pautas de discussão hoje também para até mesmo beneficiar a classe, né? E de discussão mesmo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigada. O nosso grande impasse ainda está na questão dos acidentes nas estradas. Aí nos últimos 20 anos, o número é assustador de mortes e vítimas fatais, fora outros problemas de saúde, em torno de 400 mil mortes nos últimos 20 anos. Então é um número alarmante, nos fez como startup aqui no estado a desenvolver uma plataforma de uma maneira econômica que esses motoristas possam dormir e repousar de uma maneira segura, de uma maneira tranquila, com segurança, com higiene, tudo que se tem direito dentro da questão de transporte de cargas, né? Uhum. E Roberta, a respeito da questão ali também que tu estava conversando, nós estávamos no bastidores falando sobre a própria lei dos motoristas, Isso. né? A partir de 2012, nós tivemos a primeira regulamentação sobre a profissão de motorista, porque se viu a necessidade em face do número de acidentes, porque até então a gente não tinha nada que dissesse sobre o controle, como seria controlado, né, a jornada de trabalho do motorista. A partir de 2012, então, nós tivemos a regulamentação por meio da Lei 12.619, que depois, posteriormente, foi alterada em 2015 pela Lei 13.103, que trouxe, então, determinado como seria, né, a jornada, a atividade do motorista na execução das suas atividades. Hoje, o que se tem? Jornada de 8 horas, com possibilidade de prorrogação, os intervalos, né, entre uma jornada e outra, assim como existem para os demais profissionais, com algumas peculiaridades. São atividades, é uma atividade diferenciada, né, por isso existe uma lei específica. Tem a exigência, no caso, por conta disso, né? Por conta disso, porque é diferente, né? A gente não pode lidar com uma atividade externa, né? Da mesma forma que uma atividade, digamos, industrial, né? Que, como foi prevista a CLT lá em 1942. Então, temos intervalos determinados, tanto pela CLT, quanto pelo Código de Trânsito, e as transportadoras, né, que contratam seus motoristas empregados devem seguir esse regulamento. O sindicato, o SERGs, ele é sempre a favor da legalidade, e a gente estimula, eu como assessora jurídica, a gente estimula, orienta, né, a forma de lidar com os profissionais que atuam no transporte de carga. Uhum. E, Luciano, falar um pouco sobre a questão mesmo da parte de infraestrutura, né? Que é o que a gente observa, muitos trabalhadores, os caminhoneiros em específico, trabalham muitas horas na estrada, precisam de um acostamento, enfim, uma série de estruturas, porque esse trabalho é tão importante como nós, no próprio ano passado, com a paralisação que tivemos, vimos como isso impactou diretamente no dia a dia de todos nós, acredito aqui. Falar um pouquinho sobre isso hoje, qual é a realidade, as principais dificuldades? Isso, a principal dificuldade hoje é que as concessionárias de rodovias, elas não podem abrir os pontos de acesso para ter posto de gasolina, para ter pontos de parada, elas são impedidas por força da concessão pública, que é uma sociedade de participação específica. E o outro lado, quem está fazendo esse papel, iniciando a fazer esse papel, é o pessoal do setor de distribuidora de combustíveis e postos de gasolina, que acabam absorvendo aí, alojando esse pessoal nas estradas. Né? Existe, na visão de vocês, possibilidade de alarmar algum tipo de mobilização para os próximos dias? Ou, no momento, assim, é uma questão mais de questionamento entre a classe, porque vem sofrendo tanto reajuste, né? Desde o início do ano, foi aí o primeiro trimestre de um dos maiores reajustes, principalmente no óleo diesel, ou há uma questão mesmo de conversa com os próprios ministros? Eu acredito que existe uma confusão quando a gente olha para o transporte, porque existem dois setores, né? Um é a transportadora, né, que tem seus motoristas empregados, e outra são os transportadores autônomos, né, que como o próprio nome diz, trabalham por conta, de forma autônoma. Os autônomos, que da outra vez da paralisação, foram eles que mobilizaram, né?
Então, existe agora também, né, uma conversa que nos próximos dias há possibilidade de outra paralisação, não é? Mas a gente tem que sempre olhar nesses dois âmbitos, né? O aspecto dos autônomos, que trabalham por conta, e das transportadoras. Sim, que são dois segmentos diferenciados, distintos, né? Isso. Bom, nós, é claro, vamos continuando acompanhando as mobilizações, principalmente nas redes sociais, que a gente também acompanha as próprias classes de trabalhadores que estão sempre se manifestando. A equipe de jornalismo da RDC está atenta e de plantão em relação a esse assunto aí que com certeza mexe muito com o país, mas quero agradecer novamente a presença e a participação de vocês aqui pelos esclarecimentos, pela participação no dia de hoje. Agora a gente vai para um rápido intervalo e o Rio Grande em Movimento volta já já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Pois é, as verdades da bola são com ele, Ribeiro Neto. Boa tarde, hora do esporte. Me falaram que eu tava a cara do Steve Jobs, cara. É verdade, gente. Olhando assim, até que parece. Boa tarde. Falta o talento e a conta bancária, né? Não, mas o talento que tu tem, com certeza, é bem diferente do que ele já teve. Tu é esporte, né? Tá bom. Você é muito carinhosa. Muito obrigado, imagina, muito obrigado. Que isso. Olha, semana de Libertadores da América. E agora? Amanhã tem o Grêmio, quarta-feira tem o Inter. Aliás, o Grêmio tem amanhã e quarta, porque tá linkado num jogo do Grêmio e jogo do Católica com o Rosário. Pois é. Mas vamos primeiro falar do Internacional, que está treinando, acabou de treinar agora de manhã e viaja ainda hoje lá para Lima, no Peru. Vou chamar o Guilherme Paz lá do CT Colorado. Traz as informações, Guilherme. Tudo bem, Ribeiro? Aqui no CT Parque Gigante, treino do Colorado já finalizado. O último no Brasil antes do embarque, que é hoje à noite, para o Peru, onde na quarta-feira o Colorado enfrenta o Aliança Lima pela Libertadores da América. Na competição o time está tranquilo. Líder do Grupo A, tem 10 pontos, já está classificado. Agora a briga pela melhor campanha da competição para ter direito de decidir em casa um mata-mata da competição. O Colorado terá uma novidade e é Martin Sarrafiori na extrema direita. Ele treinou ontem e hoje no time de Oder Hellmann. O Internacional vai a campo com Marcelo Lomba no gol, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. No meio de campo, o tripé defensivo com Edenilson, Dourado e Patrick. Martin Sarrafiori, Nico Lopes e o centroavante Paolo Guerreiro. Guerreiro, que é ídolo nacional no Peru, vai encontrar casa cheia para assisti-lo. Aqui, no CT Parque Gigante, com as informações do Internacional, Guilherme Paz. Buenas, o Sarrafiori entrando, eu acho que é uma boa. Claro que o Internacional ainda disputa o primeiro lugar do grupo. E esse jogo é um jogo quase que festivo lá no Peru, porque é o rentrée do Guerreiro na sua terra natal. Então, muita gente vai ir ver o jogo sem ser torcedor do Aliança, por exemplo. Porque o Guerreiro é um grande ídolo no futebol peruano, então o pessoal vai ver ele. Agora, alguém poderá dizer assim, pois é, Ribeiro, mas o Inter tem um time titular definido. Só que estão enchendo tanto o saco do Odair por causa do Sarrafiori, né? Estão enchendo tanto o saco que o Inter não tem um articulador, que o Inter tem essa dificuldade, tem, é verdade, de chegar no ataque, que o Guerreiro está passando fome, não sei. Então, que teste o Sarrafiori. Agora, não dá para chegar, como fizeram aqui no jogo contra o Novo Hamburgo, que o Nonato e o Sarrafiori entraram e agora resolve. Não é assim. O Sarrafiori não teve sequência no time titular. Mas, enfim, é uma oportunidade, tomara que o garoto vá bem, né? Pois é. E como é que vai ser agora daqui pra frente, então, Grêmio e Inter? Como é que vai ficar? Agora vamos falar de Grêmio. Vamos falar de Grêmio só, então. Tá bem. Vamos de Grêmio, que bom, né, sou Guilherme? Mandar um beijo no papai lá. Vamos mandar um beijo pro Miro, pra toda a associação gremista de Laguna. Manda um alô pro Miro. Coraçãozinho pra vocês. O Grêmio já tá no Paraguai. O Grêmio tá, na verdade, em Luque, mas joga em Assunção. Amanhã, 7h30, meus amigos, esqueçam, torcedor do Grêmio, um Grenal. Já passou o Campeonato Gaúcho, taça no armário. Agora, o troço é diferente. O foco é outro. O foco é outro. E já vou avisando. Para ganhar do Libertad e não ficar depois, no outro dia, tendo que ficar aqui secando. Vai, Rosário! Vai, Rosário! Sabe? Tem que ganhar o jogo. O Grêmio ganhando o jogo, aí vai para a última rodada com as suas próprias forças para conseguir a classificação.
E o Guilherme Passos, te chamo de novo, guri. Toca a ficha, conta pra gente como é que é essa história. O Grêmio já está no Paraguai, onde enfrenta amanhã às 7h15 da noite o Libertad pela Libertadores da América. A vitória na última rodada da competição sobre o Rosário e a derrota da Universidade Católica do Chile para o Libertad deu sobrevida ao tricolor. Na terceira colocação do Grupo H com 4 pontos, está a 2 pontos do segundo colocado Católica. Faltando 2 rodadas para o término da fase de grupos, o Grêmio depende só de si para chegar às oitavas. E uma vitória amanhã fora de casa pode facilitar o trabalho. E nós precisamos da vitória, porque só depende de nós. Então sabemos que vamos enfrentar o líder da competição, mas nosso grupo está preparado, o professor Renato já conversou conosco, amanhã vai conversar mais. E todo mundo está com o espírito aqui de trazer um bom resultado para Porto Alegre e poder já depender só de nós. Eu não sou corneteiro. Às vezes, um pouquinho. Não sou, mas sendo, né? Pouquinho, assim, sabe? Se esse aí cruzar uma bola certa, já vai ser uma grande coisa, né? Ele chega com aquela volúpia e ele vai e se apresenta. Ele é o quase. Ele faz quase tudo certo. Aí chega na hora de cruzar, é aquele horror. Mas, enfim, o Grêmio deve manter o mesmo time que jogou os Grenais, né? Eu vejo, de uma certa forma, positivo, porque dá sequência para a equipe que está jogando, né? Já fica aquele entrosamento já embora na sequência o Tardelli vai ter que dizer o que veio, né? Já está na hora do Tardelli começar a jogar. Também com o que ele ganha, meu Deus do céu, a Páscoa dele não teve dificuldade, viu? Acho com que certeza. não, teve bastante ovinho, né? Então, assim, o Grêmio vai ter que jogar mais bola, o Grêmio não pode desperdiçar a oportunidade de gol, tudo aquilo que você sabe, né? E o Grêmio tem que se impor, né? Tem que mostrar para o Libertad que o Grêmio chegou lá e daqui para aqui, ó, me deram sobrevida? Agora eu estou podendo. Porque senão vai ser um drama na quarta-feira. Vai ser um horror. Porque o Rosário já está eliminado, entendeu? Mas aí ficam inventando um monte de coisa. Mas o Rosário pode pensar na Sul-Americana. Não, se o Grêmio não molhou a Páscoazinha do Rosário, eles não vão ir. E aí o Grêmio vai ficar na berlinda. Então, você, torcedor do Grêmio, se não quiser roer unhas na quarta-feira, roer unhas, que verbo, roer unhas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, que o Grêmio vença, né? Com autoridade, demonstra. Tomara que tenha ganho moral, ganho ânimo, né? Com a taça do Campeonato Gaúcho, chegue lá do Paraguai, ó. Pode que ganha? É uma pergunta, né, bem... Não, a pergunta tem exatamente a ver com o que eu estou falando. Se o Grêmio jogar mais do que vem jogando, pode ganhar. Pode. Porque o Libertad tem 100% de aproveitamento. Olha, os paraguaios da competição estão muito bem. O Cerro e o Libertad estão 100% de aproveitamento. Agora, se for essa mesma bolinha que vem apresentando, já fica mais difícil. Estou sendo bem honesto. Eu falo as verdades, né? Então, estou sendo bem honesto. Então, jogando mais, pode ganhar. Jogando menos, só um milagre. Estou sendo bem claro para vocês. E aí, velho, aí depender dos outros, tudo que tu depende dos outros não é a mesma coisa, né? Quando você depende só de si, pode ser mais difícil, pode ser, mas aí você depende da sua vontade, do seu querer, da sua atitude, da sua competência, né? Um pouco de vida também, né? Então, vamos lá. Promessa de grandes emoções. E olha, no final de semana vem o brasileiro aí, viu? Pois é. Sábado o Inter lá em Chapecó, o Grêmio domingo aqui, 11 da manhã, horário da família. Eu vou ir. Opa! Eu vou ir, com certeza. Tá bem? É isso. Ribeiro Neto, muito obrigada pelas informações do esporte. Agora está todo mundo já começando a semana muito bem informado. Nossa equipe continua acompanhando, né? O nosso setor de esportes aí com os guris. Mais esporte daqui a pouquinho, 1 da tarde, no Virando o Jogo com o Rogério Amaral. É isso mesmo. Obrigada, Ribeiro. Agora a gente vai para um rápido intervalo e o Rio Grande Movimento volta já já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Rio Grande Movimento está de volta e vamos falar de tempo? Pois é, quem acordou logo cedinho na manhã desta segunda-feira aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana já teve que tirar um casaquinho aí do armário. Mas agora a gente confere os detalhes da previsão do tempo para várias regiões aqui do estado nesta segunda-feira.
Em Porto Alegre, a mínima é de 16 graus e máxima de 22 graus. O céu fica nublado com possibilidade de garoa à noite. No interior do estado, em Passo Fundo, o dia permanece nublado, com aberturas de sol à tarde. A possibilidade de garoa durante a noite, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Em Santa Maria, na região central, a segunda-feira deve ser nublada com aberturas de sol pela tarde. Pode garoar no período da noite, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Na fronteira, em Santana do Livramento, não tem previsão de chuva. O dia deve ser de sol com algumas nuvens, mínima de 8 e máxima de 21 graus. No extremo sul do estado, em Rio Grande, o dia promete ser nublado, com aberturas de sol ainda pela tarde. Pode garoar também durante a noite, mínima de 9 e máxima de 19 graus. E no último dia 19 de abril foi comemorado o Dia do Índio. Os primeiros habitantes destas terras perderam espaço e precisaram se adaptar à realidade do país para sobreviver. Mas jamais perderam as origens. A nossa reportagem visitou uma aldeia aqui em Porto Alegre que mantém viva a tradição indígena e também o respeito aos ancestrais. Vamos ver? No meio da cidade, uma aldeia caingangue. Localizada no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste da capital, a comunidade abriga 51 famílias. No bairro, há também índios guaranis e charruas. O cacique Samuel compõe um grupo de lideranças que reivindica melhorias e os direitos básicos assegurados aos índios. O cacique ele é para ele trabalhar fora, buscar recursos, melhorias em cima dessas questões para trazer para dentro, não só da minha comunidade, mas de outros também, né, que estão sempre junto, brigando, batalhando, né, que se faltar na minha comunidade, falta nas outras também. Por isso dessas questões de liderança, porque tem esses diálogos um com o outro que busca essas melhorias, né, para dentro da comunidade. Essa luta dos índios para garantir seus direitos e terras é constante e diária. Tudo que nós vamos buscar é o que nós necessitamos realmente, entendeu? E com essa questão aí de corte de recurso, essa desvalorização e mais a questão do pessoal que hoje nós moramos dentro da região de Porto Alegre há mais de 25 anos e mesmo assim ainda tem pessoas que não têm uma ideia que existe indígena aqui dentro. Vê os indígenas como umas pessoas assim de fundo, né? Não tem essa ampla visão dentro da comunidade, né? Dentro da aldeia, a figura máxima é representada pelo cunhã, que é o curandeiro e detém os conhecimentos de cultivos para alimentar os moradores. Jair da Silva é o cunhã da comunidade na Lomba do Pinheiro. Ele e a esposa conseguem plantar a maior parte dos alimentos necessários para as refeições diárias. Eu planto cana e laranja, e feijão, milho, mandioca. Atualmente, 8 jovens da aldeia estão cursando ensino superior em áreas que possam ser aproveitadas com os próprios moradores do local. Aqui na escola da comunidade, as crianças aprendem costumes da cultura caingangue. O dialeto caingangue é ensinado desde cedo para 61 crianças que estudam na escola da aldeia e reforçado dentro de casa e no convívio com os demais. Aí a gente diz para eles que não é para conversar muito em português, mas é na nossa linguagem, né? Meus netos falam tudo na linguagem, né? Daí, como eu disse, tem a professora que dá português e dá na linguagem também para não perder a linguagem, né? Além disso, toda a parte cultural e de costumes é ensinada, como a questão das lutas e dos clãs. Na comunidade há 2 clãs, os cairus, que são simbolizados pelas marcas de círculos, e os caimés, identificados com a marca comprida. Só são permitidos casamentos entre pessoas de clãs diferentes. A professora Vera Lúcia diz que a escola dentro da comunidade tem 2 papéis: o de preparar as crianças para dialogar e conviver com o mundo fora dali e também repassar os elementos para manter a identidade caingangue viva. A gente morando dentro de uma aldeia localizada dentro da cidade grande, muitas vezes tem pessoas que olham para a gente com cara de dizer: eles moram lá no meio da cidade, talvez eles não falam mais, talvez eles não valorizam mais. Mas dentro das aldeias pequenas é o que tem mais a luta. É aí que a gente levanta para mostrar mais para as pessoas que acabam esquecendo da fala. Ela ainda conta como faz para manter os jovens atentos às tradições, mesmo num mundo globalizado e cheio de informações.
para pesquisar, a gente não busca a biblioteca, a gente não busca as internet, a gente busca os mais velhos da comunidade, a gente busca os nossos pais para repassar tudo isso para os nossos filhos, para os nossos alunos. Porque é muito importante a gente ter relação com nossos espíritos do passado que ainda se fazem presente. Todo esse cuidado em repassar questões fundamentais da cultura indígena serve para que os próprios moradores da aldeia criem, desde muito cedo, a consciência da importância da luta pelos direitos dos índios. Várias culturas estão nessa luta para continuar a mostrar que nós somos um povo que luta ainda, povo resistente, né? Que nem disse, a gente começa a dizer, cortar nossos galhos, nossos frutos, nossos troncos, mas ainda não chegaram à raiz. E hoje, inclusive, dia 22 de abril, marca o dia que é comemorado o descobrimento do Brasil. E é claro que quando a gente entra nesse tema, nós não podemos deixar de falar, é claro, da cultura indígena. E hoje quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse e outros assuntos é o antropólogo Benedito Tadeu. Seu Benedito, seja muito bem-vindo ao Rio Grande Movimento. Boa tarde. Boa tarde. E até mesmo nos bastidores o senhor tinha me dito que gostaria de falar um pouco sobre esse assunto e já até referenciar nos seus livros, né? Uhum. Então fala um pouquinho pra gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu acho que é um momento importante, né, para a gente refletir um pouco sobre as origens, né, do que é hoje o Brasil. Né? A gente, tu mesmo, né, se referisse, hoje é o dia, né, do descobrimento do Brasil. Então a gente começa, quer dizer, como se tivesse uma região que tivesse encoberta, né, e fosse descoberta, quer dizer, descoberta por quem? Foi descoberta pelos europeus, né, que tinham outras culturas, outras tradições, outro padrão tecnológico, né? Mas nós tínhamos aqui uma diversidade populacional e de cultura, né, muito rica e muito grande, quer dizer, tanto no Brasil quanto no conjunto da América, né? Mas se nós formos ficar só, né, no nosso espaço aqui, do que hoje é chamado de Brasil, né, a gente tem uma visão que é uma visão muito deturpada, não é, do que era vamos dizer, o Brasil antes, né, da chegada dos europeus aqui. Eu acho que é muito importante que a gente comece a de fato descobrir, né, descobrir o que existia antes. Nós fizemos referência no livro, o livro não é meu, né, é um livro de divulgação, né, que curiosamente chama 1499, né, quer dizer, exatamente para marcar a ruptura, né, que representou a chegada do colonizador. Há uma infinidade, né, de coisas que a gente, de maneira cotidiana, desconhece, quer dizer, a começar da nossa formação genética, né? Nós somos formados, pelo menos um terço, né, do nosso DNA, da maioria dos brasileiros, é constituído de DNA indígena. Né? Quer dizer, nós somos um povo miscigenado, né? Óbvio, também com os africanos, mas também com os indígenas. Nós tínhamos uma população, né, indígena no Brasil que era... há grandes controvérsias aí, desde 4 milhões até 10 milhões de populações indígenas, ou de população originária, né? Com uma diversidade cultural, né, fantástica. Para a gente ter uma ideia, hoje nós temos cerca de 150 línguas ainda né, originárias aqui no Brasil. Mas no período, né, dos descobrimentos, se nós considerarmos a América toda, a América do Sul toda, havia cerca de 1.500 línguas
né, que foram dizimadas. Hoje ainda nós temos, ou na época existia só aqui no Brasil, né, mais de 300 troncos linguísticos. Né? Há hoje estudos, e esse livro mostra muito isso, principalmente na região amazônica, que a gente, né, durante muitos anos acreditou que era praticamente deserta. Nós tínhamos praticamente civilizações amazônicas. Né? Para se ter uma ideia, hoje há estudos, e a própria Embrapa estuda isso, o que é chamado de terra preta dos índios, né? numa linguagem vulgar. Cerca de 2 a 3 ou 4% das terras da região amazônica, elas foram trabalhadas pelas populações indígenas ao longo de séculos. Tá? Até hoje, né, os técnicos da Embrapa estudam e tentam identificar a composição dessa terra, que é extremamente fértil, tá? E que tem a capacidade de reter os nutrientes necessários, né, para a agricultura, e que foi trabalhado, né, ao longo dos séculos pelos indígenas, que a gente acha que não tinham cultura nenhuma, né? Tiveram que ser colonizados, né? Tiveram que ser submetidos, né, a uma cultura maior. E falando ainda dentro desse assunto, né, sobre origens, quais eram os povos, né, lá de 1500 que se originaram e que ainda se permanecem historicamente, que a gente pode destacar? Olha, há grandes troncos, né? Se a gente for pensar em termos linguísticos, a gente tem uma coisa assim, a gente acha que o índio, né, os índios são todos iguais, né? Sim. Quer dizer, tanto em termos físicos, né, quanto em termos culturais. A gente tem uma ideia do que o Darcy Ribeiro chamava do índio genérico, né? Que é o índio de tacape na mão, tanguinha, rosto pintado. Né? A diversidade linguística e a diversidade cultural é muito grande. Tá? Você tem grupos G, você tem grupos Aruac, você tem grupos Tupi-Guarani. É uma diversidade, tá? É uma diversidade muito grande, né? Tá? E que tem tradições, que tem culturas que são muito diferenciadas. Quer dizer, não dá para a gente achar, né, que índio é tudo igual, né, que eu via, né, a matéria, né, inicial, e a professora dizia, né, da dificuldade dos indígenas, né, de serem aceitos como indígenas, porque habitam as cidades. Né, então a gente tem como padrão aquela coisa, não, o índio, para ser índio, precisa estar na floresta, né, precisa usar tanga. Sim. Né, primeira coisa, índio é quem se reconhece como índio. Antes de mais nada, né? Antes de mais nada. Né, e que partilhe uma cultura e uma identidade. Né? E que outra coisa que ela se referia, não é a necessidade de lutar para manter, não é, as suas tradições. Não é? Essa semana nós estamos, há 15 anos, as populações indígenas se reúnem em Brasília nesse período para comemorar, não é, as suas tradições. Por incrível que pareça, não é, a Praça dos Três Poderes, não é, em Brasília está tomada por forças policiais, né, para impedir, né, que os índios que as populações originárias se manifestem em Brasília, né, como se elas pudessem colocar em risco a segurança nacional. Né. São coisas assim que a gente imaginava que estivessem já abolidas, né, da nossa história, mas que a gente vê com muito prazer, muita preocupação que retornam.
Bom, a gente segue, inclusive, acompanhando, né, lá em Brasília, todas as informações. Benedito Tadeu, quero te agradecer muito pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto que está, assim, no nosso sangue, na nossa raiz, faz parte da nossa cultura, nós como brasileiros. A gente agradece muito a participação aqui do senhor no Rio Grande em Movimento. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e lembrando que esta e outras edições do programa e também, é claro, de todos os outros programas aqui da RDC, você confere pelo nosso Facebook, Twitter, Instagram, tem todos os bastidores. Eu estou sempre lá no Instagram brincando, conversando com o pessoal e, é claro, fique ligadinho e sintonizado aqui pelos canais 24 e 524 da NET. Bom, agora a gente muda de assunto e vamos conversar sobre a Expo Supermercados que acontece entre os dias 23 e 25 de abril. Quem está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse assunto é o Fabiano Polese, que é o coordenador. Fabiano, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Falar sobre a importância desse evento e o impacto que ela tem também aqui para todos nós. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, o nosso evento é voltado para o pequeno e médio varejista. Todos são bem-vindos a participar, a entrada é gratuita, não tem nenhum custo. Nós oferecemos palestras, essas palestras são direcionadas para o proprietário, para o gerente, para o líder, aquele que tem condições de tomar uma tomada de decisão e fazer do negócio crescer. O nosso evento tem até uma particularidade que são negócios, experiências e inovações. Por que isso? Para trazer, despertar do empreendedor, aumentar as suas vendas, qualificar seus funcionários. E o evento oferece isso. Vão ter também muitas rodadas de negócio, são 70 expositores mostrando novas soluções e tecnologia. Novidades que nós vamos ter lá que são muito bacanas, que é o Wi-Fi inteligente. A gente vai simular com o usuário, com o visitante, né, como ele pode usufruir de uma internet para aumentar as vendas dentro do negócio. E também nós vamos ter um estudo que a gente vai apresentar, que é o estudo da maturidade digital, levando a importância aí, que hoje é muito comum, na internet, o digital, as tecnologias que o empresário pode utilizar a favor. Então, todos são bem-vindos a participar, a entrada é 100% franca, a comunicação que vocês vão ter lá é propícia para quem tem negócio, vai ter muita troca de experiência. As palestras são diversas, até eu gostaria de colocar nosso site para quem quiser conhecer as palestras, são exposupermercados.com.br. Lá você tem todas as informações. Tem todos os detalhes, até o pessoal vai colocar aqui daqui a pouquinho, no final da entrevista, mas a gente já retoma aqui, é www.exposupermercados.com.br. Tem as informações até mesmo para inscrição, né? Exatamente, mas a inscrição pode ser feita no local. Ah, também pode ser feita no local. Não tem nenhuma burocracia. Tem estacionamento, né? O local a gente está fazendo dentro do estacionamento coberto do Santos Clube, ali na Avenida Sertório 6.600. Perfeito. Fabiano, falar um pouquinho, a gente sabe que está na 19ª edição, a gente sabe da grandeza desse evento, o impacto que tem, mas até para que as pessoas em casa possam entender qual é a necessidade que vem de encontro em oferecer esse tipo de serviço para esses grupos que tu falaste no início da entrevista. Bom, o nosso setor, que é o varejista, ele cresce muitas vezes desorganizadamente. Tem uma força muito grande, o crescimento é exponencial, a gente observa isso, que tem muitas empresas, mesmo em ano de crise, abrindo filiais, mas muitas vezes não tem aquele conhecimento de gestão ou tem uma necessidade de se aprimorar. O evento serve para isso, para quem está buscando conhecimento, buscar soluções através dessas palestras que são oferecidas, através dos expositores que estão lá mostrando novas ideias, novas tecnologias, novas soluções. Então o evento tem esse propósito, trazer novidades e conhecimentos para quem está buscando ampliar sua loja e aumentar as vendas. E o evento é feito dentro de um supermercado modelo, que a gente constrói especialmente para o evento. Esse supermercado modelo é para demonstrar para quem tem o seu supermercado, por exemplo, mini mercado, como e aonde expor os produtos para vender mais. A gente fala Expo Supermercados, mas é para todos, né? Para quem tem um varejo, uma loja de conveniência, uma padaria, vários segmentos, né? Um açougue, é o varejista em geral. Lá ele vai encontrar muitas soluções de maneira muito prática e adequada para ser colocado no dia a dia. Tem muita gente que vai no nosso evento, no dia seguinte já pode aplicar, já aplica no seu negócio.
Gostaria muito de te agradecer, Fabiano, pela entrevista, aqui pela participação no Rio Grande em Movimento. Então tá todo mundo aí do setor varejista convidado a participar da 19ª edição da Expo Supermercados. Ó, Avenida Sertório, número 6.600, aqui em Porto Alegre. Entrada gratuita também, bem importante frisar. Tá todo mundo convidado. Fabiano, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço aqui a participação de todos vocês no Rio Grande em Movimento, para quem comentou, curtiu, compartilhou. Continue acompanhando a nossa programação aqui pelos canais 24 e 524 da NET, pelo nosso Facebook, Instagram, lá no YouTube também é tudo RDC TV Digital e os bastidores no Insta, não se esquece, tá bom? Um grande beijo, a gente tem esse encontro marcado aqui amanhã a partir do meio-dia. Tchau, tchau, uma boa semana. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIEE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades.